Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e hoje vamos falar mais ainda sobre ambiente de negócio, planejamento estratégico, varejo, indústria, B2B, B2C, D2C, cliente final, mas acima de tudo, como é que a gente consegue, como empresário, ser estratégico, ser eficaz, ser produtivo? E aí eu vou falar o que para ele, meu convidado, que eu já vou falar, é o que a gente mais fala. A última linha ali, ó, aquela última linha tem que estar positiva. No final do dia, você empresário, é isso que você quer, a última linha positiva. Para isso eu trouxe aqui grande Rodrigo Miranda, grande amigo, CEO da VPX. Primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, Rodrigo, para a gente poder bater esse papo. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Vamos falar um pouquinho de negócio aí para a turma. Rodrigo, eu vou começar por essa questão que eu falei aqui e a gente vai desenrolando. Eu vou trazer um contexto aqui para você. Tem uma empresa grande que eu presto consultoria, um dono, vamos colocar assim, grande, que virou para mim e disse assim, e aí eu vou pegar essa frase para te abrir a nossa entrevista. Ele disse assim: eu chego na reunião com o meu financeiro, eu sei o que é uma DRE, mas eu não sei tomar decisão nenhuma e eu estou perdido quando ele me mostra a DRE. Ele não entende como chegar nessa última linha. Isso é uma realidade? O que você tem visto e como empresário consegue ter essa linha positiva? Essa última linha. Total. Cara, eu acho que não só a última linha, mas ter uma compreensão da equação financeira de um negócio é um dos grandes desafios, principalmente quando a gente fala de pequenos e médios negócios, né, Rodrigão? Eu diria tranquilamente assim, de que pelo menos 90% a 95% das empresas pequenas e médias não tem clareza, não tem visibilidade financeira do seu negócio. E aí a gente acaba sendo levado, sendo iludido por coisas como a linha de cima, como o faturamento, não é isso? E isso acaba... A famosa vaidade do empresário. Vaidade, mas às vezes é até a simplicidade na análise de, putz, cara, quanto que eu vendo no mês é muito fácil de eu ver. Uhum. Né? Então aquilo ali é o que eu tenho para me apegar. De medir, você diz, né? De medir, exatamente. Né? Então as empresas elas costumam olhar muito para isso. Quando você vem lá para o lucro líquido, eu quando eu faço palestra eu costumo até provocar isso, o que é lucro líquido? E aí o pessoal para, né? Porque, pô, peraí, por que esse cara tá perguntando isso? Eu achei que era uma coisa simples, achei que era o que sobrava na conta. É aquela conta mais e menos, né? Não é o que sobra na conta, não é o que está no meu caixa, etc. Não. Os conceitos financeiros, não sei entrar em detalhe técnico, eles são muito complexos. Né? Então você entender que o lucro líquido não é o seu caixa, ele é um potencial de geração que eventualmente, cara, nunca vai se refletir. Que além do lucro você tem um ciclo financeiro entre pagar e receber dos seus clientes. E aí, conectando com o que você está dizendo, acho que a primeira coisa é a gente tomar consciência assim, cara, uma empresa ela vive para gerar retorno financeiro. Não é nem só lucro, é retorno financeiro. Se isso é a missão de uma empresa, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar. Se eu sou dono de empresa, gestor executivo. E vai ser chato pra caramba. Para a maioria das pessoas, eu fiz engenharia, então para mim número é um negócio que eu gosto mais. Mas para a maioria das pessoas, elas preferem estar vendendo do que estar estudando. Só que se você não estudar, você não vai entender o que eu chamo da equação matemática do seu negócio e você não vai ter a compreensão. Você vai enxergar uma DRE, mas não vai saber tomar decisão. Que foi o que eu te falei no contexto da pergunta. Que você falou. Então, esse é o grande ponto. Cara, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar, tem que entender a diferença de um DRE para um demonstrativo de fluxo de caixa para o balanço patrimonial. Para muitas empresas é o que importa. Mas esses 3 relatórios em conjunto, para que você, no final do dia, a função de um relatório financeiro é uma só. É te dar informação fidedigna para você poder tomar decisão. Se o cara fala isso aí, puta, cara, eu não consigo tomar decisão, já tem alguma coisa errada. A gente precisa mudar a forma de visualização. A gente precisa treinar esse CEO. A gente precisa, cara, que o financeiro faça o reporte de uma maneira diferente. Talvez não é levar a DRE inteiro, mas os principais indicadores já mastigado. Olha, pessoal, com essa capacidade de geração de caixa e esse endividamento, nós vamos ter problema. Né? Ó, tá fora do benchmark. Então, como que o departamento financeiro também começa a mastigar mais isso? Né? Porque às vezes o pessoal se apega na ferramenta e não no conceito. Então vamos começar do começo. Vamos fazer assim, eu vou buscar fazer as perguntas mais básicas aqui, para que todo mundo que estiver assistindo, eu quero que essa entrevista, sabe aquela que o pessoal salva e assiste outras vezes? Então, se você me permite, vamos tentar fazer uma linha do tempo. Abrir uma empresa. E esse abrir uma empresa pode ser do zero, ou um gestor pegou a empresa agora. A gente pode pensar nos dois cenários. O que eu tenho que olhar primeiro, principalmente quando a gente fala de planejamento? Porque muitos consultores vão dizer isso. Você não pode começar uma empresa se você não tem um planejamento estratégico. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é planejamento, tampouco o que é planejamento estratégico.
Vamos começar daí, planejamento e planejamento estratégico, os conceitos. Eu vou retomando e a gente vai passo a passo. Claro, Bora lá. vamos lá. A estratégia do negócio, tentando simplificar, é basicamente você entender para que você está existindo enquanto empresa. Isso não tem nada a ver com missão, visão e valores. Tá. Isso tem a ver com o seguinte: estou criando uma empresa de consultoria, por exemplo, que, cara, eu enxerguei uma oportunidade no setor de middle market, de empresas que precisam de uma boa consultoria com preço acessível, e eu vou operacionalizar isso de forma online porque assim eu equilibro custo e receita e eu tenho minha margem. Cara, isso aqui é uma tese. A estratégia, claro que eu estou simplificando, né? Lógico. Mas é uma tese. Quem que eu vou atender? Qual é o motivo que esses clientes vão me escolher e não escolher meus concorrentes? E como que eu tenho que me estruturar para atender eles? Estratégia é só a gente responder essas perguntas. Tá. Beleza? Que aí a gente tem coerência na tomada de decisão. Como que eu precifico, como que eu me organizo, como que eu vou vender, como que eu vou atrair. E eu achei interessantíssimo o que você disse, só para a gente ir dialogando aqui, que isso é uma tese, né? Uma tese. Às vezes o pessoal fala assim, às vezes até querendo ofender. Ah, estratégia é uma teoria. Não, você está perfeito. É uma teoria. É uma teoria. Você parte o seu negócio de uma teoria. Uma hipótese. Uma hipótese. A teoria, cara, é isso. É como que eu vou vencer nesse jogo. O que é vencer para você? Ah, tem uma margem de lucro de 20%, 30%? Sei lá. Como? Qual perfil de cliente que eu vou atender que tem mais necessidade? Quem que eu tenho mais competência para atender? O que eu vou oferecer de distintivo para esse cara me escolher, não escolher meu concorrente? Essas são respostas simples que a gente vai partir de uma tese. Talvez esteja errada. Quantas vezes a gente erra nos negócios? Nossa Senhora. E aí o pessoal fala, só para fechar essa parte, né? Execução é tudo, mas executar bem um plano errado pode te levar para o buraco muito rápido. Então vamos pensar um pouquinho antes. A estratégia é isso. E aí vem um detalhe para a gente dar continuidade. E eu gostei muito que você falou assim, pode dar errado, aliás, pode dar errado, pode ser errada essa tese. A tese pode estar errada. Em que momento que eu tenho que começar a executar essa tese, tá? Para dar os primeiros passos, eu quero dizer, claro. E como é que eu consigo identificar que alguns itens dessa tese estão errados? Legal. E aí ajustar e começar ajustando essa rota sem me crucificar e falar, a minha tese está errada, fecha tudo que está tudo errado, que também é um outro problema, você deve conhecer bem. Então vamos nesses primeiros passos da identificação da tese e análise dela. Legal. E aí eu quero deixar um recado para quem está em casa. Vai aqui eu não tenho nenhum objetivo de vender um cenário de uma empresa perfeita. Isso aqui são conceitos, boas práticas que a gente tem que mirar e sempre melhorar, mas não quer dizer que sua empresa precisa nascer com tudo isso super desenhado. Acho que é bom a gente fazer minimamente é um horizonte. É um horizonte. Para que a pessoa possa seguir. É um horizonte. Então, primeira coisa que a gente está falando, vamos pensar quem que a gente vai atender, como é que a gente vai se distinguir do mercado? Show. Legal. Transforma isso aqui em número. Transforma ideia em número. Como é que você faz isso? Planejamento financeiro. Ah, não sei fazer o melhor planejamento financeiro do mundo, não tenho dinheiro para contratar uma consultoria, etc. Cara, baixa uma planilha, entra lá no Google e digita modelo de planejamento financeiro. Você vai estimar seus custos, suas receitas. Cara, se você está entrando num jogo para ganhar dinheiro, será que você não deveria se preocupar? Quanto que você vai ter que investir? Quanto que você vai gastar? Qual que é a receita que você espera conseguir gerar? Isso também é um mínimo. Estou falando do mínimo, não estou rebuscando nada. E aí, Rodrigo, a gente veio num ponto muito legal que você perguntou. Como que eu sei se essa estratégia está certa? E uma estratégia ela pode não funcionar por dois grandes motivos. Não estamos executando a estratégia. A gente desenhou, mas a gente não está executando. Isso acontece, cara. Ficou na teoria. Ficou na teoria, ficou no PowerPoint. Tá. O segundo motivo é executamos, mas a estratégia está errada. Alguma coisa aqui está errada. Exemplo, a gente achou que tinha um cliente com essa dor, com essa necessidade, que pagaria por isso. Esse cliente não existe. Ele está mais preocupado com outras coisas. Exemplo, cara, não existe um cliente que está preocupado com preço para contratar consultoria. Ele quer a melhor placa, ele quer contratar só as grandes consultorias. Erramos. Não existe esse cliente, então, que a gente pensou. Legal, a estratégia estava errada. Mas para isso eu tenho que saber se eu estou executando ela. Como é que eu sei disso? Eu preciso transformar minhas estratégias no que a gente chama de indicadores. E os indicadores de performance, eles são muitas vezes usados só para medir performance. Individual. Individuais que são das empresas, da empresa, né? Tá. Indicadores do CNPJ, vamos chamar assim. Do CNPJ, exato. Sempre que a gente pega uma empresa, desenha a estratégia dela, a gente desdobra ele. A boa prática, a gente precisa ali entre 14 e 18 indicadores para mapear a execução de uma estratégia, beleza? Tá. Então repara no que eu estou falando. Eu não estou medindo só performance das pessoas que estão ali. Eu estou medindo se aquela estratégia está sendo executada. Vou te dar um exemplo. Vai lá. As pessoas, elas sempre medem faturamento, não é isso? Beleza. Mas elas esquecem de medir se elas estão entregando aquilo que a gente chama de proposta de valor. Exemplo.
lá na VPX, vamos pegar esse exemplo, vamos dizer que a VPX seja uma consultoria que tem uma proposta de valor de oferecer consultorias a preços acessíveis. Isso pode ser uma proposta de valor, ok? Eu preciso medir. Eu estou oferecendo preços acessíveis? Então, vou ter um indicador de competitividade. O meu preço, como que ele se baliza frente às outras consultorias? Eu, de fato, estou posicionando esse preço abaixo? É uma forma de eu medir se eu estou entregando para o cliente. Repare que não é só para medir a minha performance. Aquilo que você colocou na tese do planejamento estratégico, você começou o exemplo. Eu tenho o diferencial de entrega, mas eu estou ali em pequenas e médias empresas que, se não tiverem um valor acessível, não vai rolar. Exato. Que é a sua tese. Exato. Em outras palavras, seria dizer assim, vamos supor que nossa meta de faturamento seja 1 milhão no ano. É 1 milhão, mas não é 1 milhão de qualquer jeito. Não vale ser 1 milhão vendendo caneca. Tem que ser 1 milhão vendendo consultoria para pequenas e médias empresas a preços acessíveis. Aí a gente consegue fechar e entender se a gente está executando a tese e se essa tese está dando retorno financeiro. Se vieram 50 leads, 50, óbvio, gente, é só um exemplo. Se vieram 50 leads e eu converti 0, se vieram 50, significa que o que eu ofereci para esses leads chegarem, minimamente é interessante. Sim. Não é isso? Sim. Mas como eu converti 0, a minha execução disso que está no problema. Isso é um indicador, por exemplo. Isso é um indicador. E aí eu vou começar a formular hipóteses, né? Um bom gestor, ele vai formular hipóteses. Ele vai analisar causas, ele vai ver, cara, como é que estão sendo as reuniões, vai formular hipóteses. Olha, cara, acho que nossa proposta de valor aqui, ela não é de fato valor. Isso acontece muito, tá? As empresas, elas criam uma baita proposta de valor que não é valor para o cliente final. Então, o cara, é como se ele falasse assim, cara, eu vou criar um supermercado, vou criar uma consultoria estratégica, vamos manter no exemplo. Tá. Cara, o nosso diferencial é oferecer uma experiência do cliente, oferecer, cara, salas de reuniões incríveis, e, cara, e as pessoas vão vir aqui, vão ter cartas escritas à mão, etc. E aí, no final do dia, o cliente fala assim, meu amigo, eu tô te contratando porque eu quero mudar a vida da minha empresa, não é para ter uma baita experiência aí dentro. Ou seja, a sua proposta de valor que você desenhou lá na sua tese estratégica, ela não é valor para o cliente que você está atendendo. Beleza? Então, isso é um grande problema. Então, essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é, estou com um time errado, estou com um modelo de remuneração errado. Aí a gente começa a entrar num outro tema que se chama gestão estratégica. Que é olhar por que o indicador está fora da meta, quais são as possíveis causas, como é que eu corrijo. Né? Então a gente vai para o segundo bloco para falar de gestão estratégica, a gente falou de planejamento estratégico. Perfeito. Vamos no segundo bloco falar de gestão estratégica. Varejista hoje especialíssimo, é aquele para você salvar, deixar anotado e assistir várias vezes. Daqui a pouco, um minutinho, só muito rapidinho a gente volta para falar de gestão estratégica aqui com o Rodrigo Miranda, tá bom? Um minutinho. BMC News, informação que gera valor. Falei para você que era um minutinho e já voltamos. Rodrigão, falamos de planejamento estratégico e você falou, próximo tema é gestão estratégica, ou seja, de alguma forma, mesmo com ajustes, vamos chamar assim, seja na execução, seja na proposta de valor, como você falou, fizemos alguns ajustes e validamos, vamos para um caminho. E aí você falou, entra na gestão estratégica. Vamos começar daí. Conceitua a gestão estratégica, tem gente que chama essa gestão estratégica, em alguns casos, gestão à vista, ou seja, eu tenho realmente ali uma visibilidade do que está acontecendo. Vamos para esse conceito. Alguns chamam de liderança estratégica, etc. E aí, de novo, puxa, cara, eu gosto tanto de estudar outros autores porque eles já fizeram um trabalho tão de quebrar pedra, né? Não tem porque a gente ficar reinventando a roda. O Falcone também, voltando nele, ele fala uma coisa maravilhosa. Pode trazer quantas vezes você quiser. Pelo amor de Deus, esse cara é um gênio. Ele fala uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala liderança, e caberia aqui chamar de gestão também. Tá. Liderança é bater meta através do time fazendo o que é certo. Tá. Essa frase ela é simples e ela é complexa ao mesmo tempo, porque se a gente começa a explorar ela, olha que coisa fenomenal que ele está falando. A liderança estratégica, ou a gestão, ela é bater meta. O que é bater meta? É atingir objetivos. Mais do que isso, é cumprir acordos. Então, se eu montei uma estratégia, defini indicadores e eu vou ter metas, vamos supor que a gente trabalhasse junto, a meta seria, Rodrigão, para mim, não um desafio para você, muito pelo contrário. A meta seria um acordo que a gente teria. Fala assim, Rodrigão, você é meu diretor comercial, por exemplo. Cara, vamos lá, eu preciso que você traga tanto de receita, tal custo de aquisição, com tal margem bruta, sem dar desconto e parcelando pouco. Vamos transformar isso em número, que é a linguagem da gestão, são indicadores e metas. Perfeito. E você vai levar para casa, você vai dormir com aquilo, você vai voltar para mim e vai falar assim, estou de acordo. Agora a gente tem um acordo que a gente chama de meta. Beleza? Então o Falcone, ele fala, cara, a liderança, a gestão é eu garantir, ou o Rodrigo também garante na área comercial dele,
que ele vai cumprir esses acordos. Eu costumo dizer pro meu time que, assim, errar pode. O que não pode é descumprir combinado. Descumprir combinado, exato. Esse é o ponto, né? Porque se na hora que você tá fazendo o combinado, você tem um ponto ali que, putz, alguém cometeu um erro, você, alguma pessoa da sua equipe, legal. A gente tem que ter tempo de ir lá ajustar o erro. O pode é no seguinte sentido, acontece. Agora, o combinado, se a gente estudou, entendeu o que é esse, cara, a gente tem que ter até o fim para esse combinado. Né? Exatamente. Esse é o foco, né? Esse é o foco, cara. Então, primeira coisa que eu quero desmistificar aqui para o pessoal que está em casa também, cara, não precisa ficar olhando para a meta como um negócio filosófico, alegórico. A meta é um combinado. Então, para isso, você tem que combinar. Não é chegar lá e marretar de cima para baixo, falar isso. Top-down meta, e aí a equipe olha e fala, ô... A proposta é top-down, mas a gente precisa sair com um acordo. Sim. O que é... Excelente. A proposta é top-down, mas se não tiver um acordo da proposta, não funciona. Entendi. Pessoal, estratégia e desdobramento é top-down. Mas fazer o acordo envolve duas partes. E a gente vai poder discutir e talvez eu revise a minha sugestão de meta. Tá. Mas esse aqui é o primeiro acordo. O que é descumprir um acordo para mim? É você daqui a 3 meses você falar assim, eu sabia desde o início que não ia dar para cumprir. Aí a gente vai ter um problema. Aí vai. Aí a gente vai ter um problema e isso é inaceitável. Agora, não bater uma meta, até para não bater meta existe jeito certo. Explica até isso aí. Primeiro, se você tem uma meta, se você é um gestor de alto nível, você tem uma meta, você tem que planejar ela. Vamos supor, eu tenho 1 milhão para entregar de faturamento. Tá bom. Pergunta aí, Rodrigo, como é que você vai atingir? Cara, eu vou trazer 5 clientes a 200 mil de ticket médio. Legal, isso já é um nível de planejamento bacana. Tá bom. Para isso, qual que é o mix de produtos? Você pode quebrar mais níveis? Primeira coisa, você tem que ter um planejamento dessa meta. Se eu planejei, quando eu for reportar essa meta lá no final do mês, eu posso ou ter batido, e aí, cara, é o que meu pai falava para mim quando eu tirava 10 na escola. Parabéns, você não fez mais do que sua obrigação. Eu sou idêntico com meus filhos, é tipo isso. Meu pai, pô, um gênio, empreendedor também. Desculpa a pergunta, é vivo ainda seu pai? Sim, que bom, empreendedor, tem empresa de administração há mais de 30 anos. Legal. Meu pai, então ele falava isso. O outro ponto é o seguinte, você não bateu uma meta, Rodrigo, não quer dizer que você falhou pessoalmente. Talvez você não tenha batido sua meta comercial, porque o time de operações não entregou bem um produto e isso reverberou em outros potenciais clientes, a gente não conversa. Perfeito. O ponto não é pessoal necessariamente. Não bater uma meta quer dizer que a gente tem um problema a partir de hoje. E esse problema precisa ser corrigido. O que eu espero de um gestor de alto nível é ele conseguir me explicar daquele planejamento dele o que fugiu do trilho. Ou o número de leads não foi o que ele planejava, ou a conversão não foi, ou o ticket médio não foi, etc. Então, ele tem que ter causas numéricas para me explicar o não atingimento daquilo. Esse é o primeiro ponto que eu espero de um gestor de alto nível. Que ele gaste 60%, 70% do tempo dele investigando causas. Porque se ele fizer isso bem feito, o plano de ação corretivo vai vir fácil, que é como que eu vou corrigir isso? Para o próximo mês, ou para a próxima semana, para a próxima quinzena, eu espero que em cima daquelas causas ele tenha uma clareza, uma assertividade e fale, Rodrigo, eu trouxe aqui 1 ou 2 iniciativas que vão corrigir aquilo. Eu tinha um problema de leads. Agora o que eu vou fazer, cara, eu vou aumentar meu investimento em ads, eu vou, cara, botar mais um vendedor na rua para prospectar, etc. Repara, é uma sequência. Se eu não bati uma meta, eu tenho um aprendizado. O que fugiu do trilho? O perfil da pessoa ou saber se ela, necessariamente, como característica pessoal, é boa para aquela função? De saber o que é um bom profissional. Entendi. Para cada posição que eu estou trazendo. Para cada posição. Para cada posição. Entendi. Assim, por exemplo, o que eu quero de um diretor comercial? Sei lá. Perfeito. Perfeitamente. Esse é um excelente exemplo. Eu já entrevistei dezenas de diretores comerciais em diferentes empresas. Em cada empresa você ouve uma coisa diferente. Muitas vezes o CEO ele fala assim, eu quero um diretor que vá para campo, que seja mão na massa, que visite cliente, etc. Opa, esse é o papel do diretor? Definitivamente, me parece que não. Me parece que não. Não, mas porque eu vi que o Abílio Diniz, ele ia para campo, etc. Ok. Primeiro que o Abílio Diniz ele entrava no helicóptero dele, otimizava o tempo dele, ia ali em algumas lojas por semana. Isso é verdade. E eu acho que tem uma diferença entre estar disposto a e só fazer isso. Estar disposto a visitar cliente, aprender, ouvir em campo, isso é fundamental. Mas isso é parte de um processo de um aprendizado que um diretor ou um gerente tem que ter. A função, se ele é diretor, é dar diretriz. É pegar a estratégia da empresa, desdobrar, criar metas, contratar time, desenvolver time, bater meta através dos outros, fazendo o que é certo. Essa é a função de um diretor, tá certo? E aí as pessoas confundem, elas olham e falam assim, cara, o que é o diretor financeiro na maioria das médias empresas? É aquele cara que pagava as contas no início da empresa, que é super confiável, está lá há 15 anos e hoje ele está na posição de direção financeira. Tem nada contra, mas a gente deveria ter desenvolvido esse cara. Porque ser confiável é baseline, não é diferencial de ninguém.
Pagar a conta, cara, não é função do diretor. Ele tem que entender os subsistemas financeiros, ter pessoas ali para cada coisa, otimizar fluxo de caixa, ciclo financeiro. Então, às vezes falta nível de consciência para a gente saber assim, o que tem que ser um diretor financeiro, um diretor comercial. Aí depois a gente pode ir pro processo de recrutamento e seleção. Porque se você nem sabe o que é um profissional bom para você, definitivamente no recrutamento e seleção você não vai trazer aquilo que serve. Claro. E aí, baseado nisso que você está dizendo, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou lembrar daqui a pouco quem eu ouvi falando isso, eu já lembro. Mas eu ouvi uma questão de um empresário que veio aqui, inclusive, que são muitos, eu não quero cometer uma injustiça, mas assim, vamos ao tópico. Ele disse assim, muitos CEOs, ou às vezes proprietários, fundadores, acham que a figura mais importante dele ter como braço direito dele na estratégia, mas na operação do negócio, é o CFO, é o diretor financeiro. E esse empresário que veio aqui, que eu já vou lembrar, ele falou assim, eu não acho. Eu entendo que é o C-Level de RH, o CHRO. É o diretor que cuida de pessoas. Aí ele ainda disse, para complementar e te passar a pergunta, não é que não tem importância o diretor financeiro, pelo amor de Deus, mas o grande braço direito dele é o cara que entende de gente. Legal. Porque se você vai pegar o número, como a gente falou de DRE, balanço patrimonial, etc., beleza. Mas se você não tiver gente adequada para tudo isso, e como você falou bem, eu souber o que é um diretor comercial, não vai adiantar nada. Você concorda com essa visão baseada na tua fala? É por isso que eu lembrei disso. Muito legal, porque enquanto você falou, a minha tendência de primeira resposta é, cara, de fato, CFO, porque é meu viés. E eu sei que é teu viés, é por isso que eu estou trazendo, eu achei interessante. E por eu sempre ter tido bons sócios de diretores financeiros, muito técnicos, etc., isso sempre me deu um conforto muito grande. Isso facilita o meu trabalho enquanto CEO. Facilita para quê? Para eu olhar para gente. E aí, quando você foi falando, eu fiquei pensando, falei, cara, eu tô na minha 5ª empreitada, a 4ª como CEO. Em todas as empresas eu tive uma pessoa de RH, que era uma pessoa de confiança máxima. As outras posições eu até troquei. Mas eu acho que talvez é o único cargo de diretoria que se manteve o mesmo em todas as jornadas das empresas que eu criei, vendi. Uma pessoa, porque era a pessoa de confiança. É aquela pessoa que é guardiã do que é importante em termos de pessoas, de cultura, e que, cara, na hora que aperta o calo, é a pessoa que você chama e fala, cara, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, eu vou te dizer que no início da sua pergunta eu estava tendencioso a falar do CFO, no final dela me trouxe a reflexão, talvez a pessoa de pessoas seja mais importante, que ela, inclusive, vai me ajudar a direcionar, a contratar a pessoa financeira. E é por isso que eu te trouxe isso, porque quando você falou das pessoas, me veio isso, e quando esse empresário me trouxe, cara, a gente foi muito parecido. Quando ele começou a me falar, na hora veio o diretor financeiro para mim, na hora. Porque justamente eu enxergo a questão dos números, blá, 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 tudo que a gente conversou no começo da entrevista. Mas quando ele falou isso, eu confesso para você que foi tão marcante que ficou assim. Eu falei, cara, é isso, né, cara? Eu acho que é claro que isso é uma provocação. Óbvio, uma provocação pra gente, pra levar para casa, né? Pra ficar, né? Eu acho que no limite, a empresa ela é um sistema complexo, ela é uma cadeia de valor, né? O Michael Porter falava isso, é uma cadeia de valor e todas essas peças elas são engrenagens indispensáveis. O comercial, o financeiro, etc., gestão de RH, etc. Eu acho que a provocação ela é muito bacana. Ela é muito bacana. Tem um passo antes da gestão financeira, né? Sem um time de pessoas, sem uma cultura, sem uma metodologia de gestão que passa pela área de RH também, não faz sentido você ter finanças, ter vendas, etc. E é o que você falou, né, cara? Na sua jornada de 4 vezes como CEO, quem se manteve foi a pessoa, né? Sim. Sensacional. E a minha atual gestora de RH, que é a Maria, eu fiz a contratação dela muito antes do que eu fiz nas outras empresas. Eu fiz quando eu estava com umas 10 pessoas na VPX, hoje a gente está com mais de 40. E normalmente a gente contrata o RH depois de 25, 30 pessoas, é o que a gente vê nas empresas. E dessa vez eu falei, cara, eu quero rapidamente ter uma pessoa de RH. E eu falo com a Maria, Maria, eu só tive uma pessoa por empresa, hein? Você não me arranja problema, porque eu quero manter a média aqui. Quero manter a média. Porque é fundamental, você cria uma pessoa, cara, que é a guardiã da cultura, a guardiã do recrutamento, ela sabe dizer como que a empresa é, como que a empresa não é, o que tem de bom, o que tem de ruim, né? Perfeito. Então o RH, ele também vira um canal de comunicação muito interessante. Rodrigão, eu quero te chamar para voltar, e eu quero te chamar a Marcela Zaiden para fazer junto com a gente, nós 3, para a gente falar um pouquinho mais de negócio. Hoje a gente falou de gestão, seja de planejamento estratégico e gestão estratégica. Quero já te fazer um convite, marcar uma data. Eu, você e Marcela Zaiden para falar de negócio
aqui, pode ser mês que vem, vamos ver uma data certinha, você aceita? Mais do que Mão aceito. dada aqui? Mais do que Então, aceito, você- ainda mais com Marcelinha. Nossa, eu, você e Marcela, um programa demais. especial inteiro, vou sugerir, 4 blocos pra gente falar de negócio, ambiente Bacana. de negócio. Combinado? Combinadíssimo, cara. Fechadíssimo. Obrigado pela sua presença hoje, já tá combinado a sua volta aqui. Combinado? Fechado. Eu que agradeço. Obrigado, Rodrigão. Esses foram os 2 blocos especialíssimos aqui com o Rodrigo Miranda. A gente volta já já com o Varejista. É 1 minutinho, BMC News e informação que gera valor. Até já. Falei para você que era rapidinho, voltamos aqui com mais um bloco do Varejista e agora a gente vai falar sobre um tema importantíssimo, viralização. Será que você consegue fazer sua marca viralizar? Esse é um termo hoje muitíssimo conhecido e que talvez seja um grande segredo para alguns e para outros uma estratégia. Para isso eu trouxe aqui Matheus Mota, que é CEO da Be4You, que é uma empresa que trabalha com essas estratégias de viralização para o varejo. Então, primeiro de tudo, Matheus, muito obrigado aí pela sua presença e aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, do meu conteúdo com vocês. Tenho certeza que vai ser de grande proveito. E o ponto é direto na pergunta, né, cara? Como é que a gente faz para viralizar? Cara, viralização... Porque todo mundo quer, né? Todo mundo quer, né? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia tem presidente sendo candidato por causa de viralização, prefeito, então realmente o mundo mudou, o marketing mudou. E eu sempre falo que a gente está vivendo uma era onde é hora de desmarketizar, né? O marketing que parece marketing não funciona mais e as pessoas buscam conteúdos autênticos, pessoas reais. Tanto que a gente paga para não ver mais anúncios. Então, o segredo da viralização está ligado a isso, está ligado à autenticidade e ser pessoas reais que falam sobre determinado produto ou determinado assunto. Então, a gente está passando por essa transição no mundo do marketing como um todo. E viralizar é basicamente você ser autêntico, né? Você ser você de uma forma que quebra o padrão. E as redes sociais, elas potencializam esse trabalho de uma forma que nunca aconteceu antes, igual está acontecendo hoje. Então, pequenas pessoas com 1.000, 2.000 seguidores conseguem gerar um impacto de viralização muito forte. Você cria uma comunidade de micro-influenciadores. Exato. Nós conectamos, né? A Be4You é uma plataforma que conecta marcas, donos de produtos físicos, igual você falou, Sofá na Caixa, Desinchar, Big Boom, Dreams Coffee, tem várias marcas grandes. Nós conectamos essas marcas com criadores de conteúdo que estão dentro da nossa plataforma. São educados pela gente, que são treinados e que hoje a gente tem uma base de quase 200 mil criadores de conteúdo. E esses criadores e essas marcas, eles são treinados as marcas treinadas para criar marcas virais, marcas que têm alto potencial de viralização e os criadores de conteúdo criados, treinados para viralizar essas marcas. E aí, basicamente, isso gera, né, um conteúdo em massa desses produtos e aí essas marcas crescem cada vez mais. Então, o teu diferencial, na verdade, é assim, quando chega um produto, como você falou, caneca, um relógio, uma camiseta, seja o que for, na tua base de 200 mil micro-influenciadores, você tem ali pessoas que você sabe que uma caneca vai ter aderência, ou que um relógio, ou que uma camiseta vai ter aderência, e você direciona essas pessoas para o cliente que contratou o seu serviço. Basicamente é isso. Cara, não, hoje os criadores de conteúdo, eles têm acesso a uma vitrine de produtos e eles escolhem os produtos que eles querem. É por escolha deles. Exato, e a plataforma ela só ganha na venda dos produtos. Então, a gente só ganha se a marca vender, se a marca performar. Só que assim, o nosso ecossistema, nós temos tudo que uma plataforma de tecnologia comum entrega. Eu sempre falo que tecnologia hoje em dia é commodity. Só que força de vendas é o que os grandes marketplaces entregam. Amazon, Mercado Livre, eles entregam o quê? Força de vendas. Hoje a Be4You entrega força de vendas. Então, hoje qualquer marca que entra no nosso ecossistema, ela tem força de vendas. Ou seja, milhares de criadores de conteúdo, no mesmo momento, em uma semana, você consegue captar ali cerca de 20 mil criadores de conteúdo que são afiliados. Então, creators afiliados, que a gente chama. Que eles vão se afiliar àqueles produtos, o seu produto ou sua marca. E ele faz essa afiliação porque ele quer. Exato. Ele escolhe o produto, esse produto se encaixa comigo. Então, a gente tem uma vitrine com os produtos mais virais do Porque mercado. o que ele quer é vender e comissionar em cima disso. Exato. E aí nós temos esse diferencial. Eles têm produtos com alta margem, produtos que os donos das marcas, eles não dependem do tráfego pago mais. Então, custo por mídia, né, a gente sabe que o mercado do varejo, o grande problema é o quê? Margem de lucro. Então, a margem de lucro está cada vez mais baixa. No nosso modelo, nós temos a margem cada vez mais alta. Por quê? Porque o investimento em marketing não é um investimento tradicional em tráfego pago, dependência de custo por mídia, né, o CPA que está cada vez mais alto, por exemplo. Então, nós repassamos, por exemplo, comissões para criadores de conteúdo, que eles só ganham se eles performarem. Então, o custo por aquisição acaba sendo muito menor
e o dono da marca acaba não investindo para ter aquelas vendas. Mas aí deixa eu só ver se eu entendi. Eu sou uma marca. Perfeito. Eu tenho que me filiar à sua empresa para que os meus produtos façam parte da sua plataforma. Eles fazendo parte da sua plataforma, vem algum influenciador, olha aquele produto e deseja vender. Perfeito. Mas eu posso me filiar à tua marca e nenhum influenciador quiser me vender. Perfeito. Você pode usar a nossa tecnologia, né? A plataforma da Before You, ela tem a tecnologia completa para você gerenciar todo o seu negócio e ter autonomia total. Sempre falo que hoje, por exemplo, vários empreendedores são refém de marketplace, onde no marketplace você não tem acesso aos dados do cliente final, não tem acesso à base de afiliados, e na Before You você tem um controle total, né, da sua loja, do seu e-commerce, do seu site, onde você tem controle da sua loja, controle dos seus creators e controle do seu cliente final. Então, assim, você pode usar a plataforma como tecnologia e você pode, né, também usar essa força. Só que, assim, os produtos que vão para a nossa vitrine, a plataforma é aberta, é uma plataforma democrática, qualquer pessoa que chega lá consegue usar a nossa tecnologia. Agora, ter acesso à força de creators, todos os produtos passam por um crivo, que é uma análise para a gente saber se realmente aquele produto tem potencial de viralização ou não, e tem potencial de ser escalado com a nossa força. Mas sabe uma coisa que eu fiquei com dúvida? Por exemplo, eu tenho um produto, seja ele qual for, o tênis, por exemplo. Eu coloco lá. Eu não sei, eu marca. Eu não sei qual influenciador vai lá vender o meu produto, certo? Perfeito. Não tem o ponto que as marcas falam sobre credibilidade? Perfeito. Por exemplo, o departamento de marketing da empresa, não pela sua solução, Sim, às vezes ele vai buscar um grande influenciador. Problema, então eles vão lá, eu quero o João, não, eu quero a Joana, não, eu quero o José, não, eu quero a Josefa. Ele escolhe. E ele escolhe porque ele entende que aquela pessoa tem fit com a sua marca. Perfeito. De alguma forma. Como é que você resolve essa questão aí nesse ecossistema? Tá, com a educação. Hoje, um pilar central do nosso ecossistema é a educação. Então, nós educamos marcas e educamos creators. Essa educação faz com que a nossa base, por mais que tenha algumas pessoas que podem não ser tão qualificadas para a marca, mas a gente sempre deixa isso muito claro para a marca e os creators, eles sabem. Se eles infringirem qualquer regra, né, de anúncios, regras de publicidade, regras da marca, eles perdem automaticamente as suas parcerias com aquela marca, a sua afiliação. Então, até hoje, a gente nunca teve problema, né, com criadores de conteúdo que produziram algum tipo de conteúdo que não foi de encontro com a marca. Só que, por mais que seja desafiador, a gente já trabalha com educação há muitos anos. Então, eu já estou há quase 8 anos no mercado digital. Em 2019, a gente foi reconhecido pela ONU como a maior plataforma de educação de afiliados da América Latina. Então, assim, já tem um track record muito grande nesse mercado. Então, a educação faz com que a nossa base seja treinada e qualificada. E esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Então, a gente tem lives semanais com essa base, a gente tem comunidades que acompanham essa base, a gente tem um time interno de educação grande, a gente faz eventos igual agora amanhã, lá na Alphaville, a gente tem dois dias de evento presencial, onde nós unimos donos de marcas, principalmente nesse evento, e tem alguns creators também. Então, eles estão muito engajados com a nossa comunidade e a educação é um pilar central que acaba dando essa qualidade, essa confiança. Você começou a empresa há quanto tempo? Foi em 2017. 2017. Eu comecei a empreender. Aí 2020 foi quando a Before You nasceu, quando eu lancei a plataforma. Em plena pandemia. Foi, no auge da pandemia. Um caos. Foi um caos. Foi um caos porque a gente cresceu muito rápido. Foi no lançamento, a gente cresceu muito rápido e naquela época a gente teve alguns desafios. Como, por exemplo, a gente teve um crescimento muito rápido e aquilo foi estranho para algumas adquirentes. E as adquirentes, seguraram um pouco do nosso saldo ali de vendas. E foi alguns milhões e eles seguraram. Cara, o que é isso? Entendeu? Uma empresa tão nova, no meio da pandemia. Então, assim, foi um desafio grande. Aí, estoque também foi um desafio que a gente teve naquela época, mas driblamos e hoje a gente está com a previsão de fechar esse ano com mais de 300 milhões de faturamento. E quais são os segmentos que mais vendem hoje por esse seu ecossistema? Perfeito. Suplementação e nicho de saúde e beleza. São os nichos que a gente consegue ter mais... Saúde e beleza. Isso. Suplementação, que está na área da saúde, você considera? Perfeito. Saúde e beleza. E por que... Cosmético. Cosmético. E de várias marcas diferentes. Isso. Só que a gente tem um diferencial, que são marcas que são criadas do zero, elas conseguem começar pequenininho e se tornarem marcas muito grandes. Então, a gente tem um case, por exemplo, a marca chamada Big Boo, que é uma marca de creatina rosa para mulheres. Então, a gente criou uma nova... Como é que ela chama? Big Boo. Big Boo. É uma marca de creatina, essa marca é uma das marcas que eu sou sócio. E é uma creatina rosa, sabor Pink Lemonade, focada para mulheres que querem tonificar músculos e crescer glúteos. Então, nós criamos uma narrativa altamente viral. E essa marca, em um ano, ela bateu já 130 mil seguidores no Instagram. Ela, só nas redes sociais, já tivemos mais de 200 milhões de views. Então, assim, viralizou no TikTok, no Instagram. É absurdo, assim, coisa de louco. A gente tem uma comunidade de mais de 40 mil criadores de conteúdo vinculados a essa marca.
produzindo conteúdo diariamente. Vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver a loucura que é. E esse é um tipo de marca, só para vocês entenderem o poder que o mercado de marca de produtos físicos com a viralização tem. Então, nós usamos essa rede, né, de criadores de conteúdo para potencializar produtos que começaram no ano. Então, uma marca que fechou ano passado com 7 milhões de faturamento, com a margem de lucro altíssima. E imagino, não tem nem loja física, imagino. Não, ainda não. Mas a gente quer ir para o varejo físico. Porque a gente entendeu que o jogo é trabalhar o varejo online e potencializar o varejo físico. Você começa pelo online e vai para o físico, que é um movimento inverso, claro, até porque não tinha esse mercado todo que o varejo fez. Foi para o físico e migrou para o online. Perfeito. Quando você vai para o online forte, migra para o físico, você já entra grande, né? Exatamente. E a gente até fala que o ponto fraco do varejo é o nosso ponto forte. Porque a gente tem um poder de literalmente jogar um exército de pessoas para uma loja física. Porque a gente tem uma comunidade de criadores de conteúdo que é absurda, assim. Eles conseguem entrar, assim, a gente fazer uma campanha, por exemplo, ó, vamos lotar todas as lojas, quando o produto for para o varejo, vamos lotar todas as lojas, na sua cidade tem Biomundo, por exemplo. Vamos lotar todas as Biomundos, porque todas vocês que forem lá, as primeiras compradoras vão ganhar 1 ano de Big. Então a gente tem esse poder porque a gente tem uma comunidade muito forte. E a gente faz eventos presenciais. Então a gente sempre faz essa mescla do físico com o digital. E eu sempre falo que a nova era do varejo online a gente está construindo. E a Be4U, né, o ecossistema da Be4U, ele está liderando esse movimento no Brasil. E a nossa previsão, o mercado é tão forte e tem poucas pessoas olhando para isso, que a nossa previsão de faturamento é fechar no ano que vem com 1 bilhão já de faturamento ali, de transação dentro do nosso ecossistema até 2026. Então a gente está crescendo 100% ao mês, nossa rede está crescendo muito, porque a gente entendeu o jogo. 1 bilhão de faturamento. 1 bilhão. 1 milhão é o nosso... Nada como mexer certo no mercado digital, né? Exato. Então a gente entendeu e a gente está no momento certo, assim, mas não foi algo que começou agora, né? A gente está... Sim, você já tem uma jornada. 7 anos, assim, esse mundo de marca foi um mundo que eu me apaixonei desde o começo do mercado digital, então eu trilhei e criei um novo mercado. Hoje a gente está criando um novo mercado, que é uma nova categoria de vender produtos virais, produtos físicos virais, escalando esses produtos com a força dos criadores de conteúdo. Então, um mercado que tem poucas pessoas olhando. Claro que grandes marcas já entenderam, só que, igual a gente faz, poucas pessoas estão fazendo isso. Na América Latina, a gente está criando um movimento muito forte de vários empreendedores que estão faturando. Tem empreendedor de 25 anos faturando 12 milhões com a sua marca que ele criou em um ano, né? Uhum. Então, assim, a gente está gerando resultado realmente fora da curva e a gente está tendo um crescimento muito acelerado, que até às vezes me assusta, mas eu entendo que, cara, é a nova tendência, né? O mercado digital está indo para esse caminho e o varejo físico vai ter que acompanhar esse movimento, porque já está acontecendo essa transição. Matheus, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua jornada. Obrigado, né? Rodrigo. Espero que a gente possa mais vezes conversar aí sobre esse tema quando você já atingir 1 bilhão. Vem para cá para conversar como é que você chegou a isso e a gente contar essa história. Perfeito, vai ser uma honra poder compartilhar com todos vocês que estão aí. Obrigado demais, Rodrigo, pelo convite. É isso aí, eu que agradeço. Em breve volte aqui com a gente, tá bom? Pode deixar, com certeza. Valeu, pessoal. Valeu. Esse foi mais um Bloco do Varejista. A gente já volta com mais conteúdo para você. É 1 minutinho. BMC News, informação que gera valor. Até já. Começamos o nosso brilhante último bloco. Veja que eu falei um pouquinho diferente, porque de novo Marcela Zaiden, que veio a brilhantar o nosso último bloco, gestão de pessoas e construção de cultura. Brigadíssimo pela sua presença. Eu não vou começar nunca mais um bloco sem falar que ele tá brilhante com a sua presença. Ah, gente, é maravilhoso, né? Assim, tem uma coisa que todo mundo gosta, é de ganhar elogio. É isso. Agora, ganhar elogio do Rodrigo tem o meu lugar no coração. É isso, muito bem, Marcela Zaiden. Sabe que hoje a gente vai ter uma pauta muito interessante. Eu gosto, Super. Assim, eu achei a proposta da Escola do Mecânico fantástico. Muito. E a gente trouxe aqui as duas fundadoras que eu queria que você apresentasse, porque é um case muito bacana pra gente conversar. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Essa é aquela entrevista que você aí está assistindo ou ao vivo agora no programa, ou quando você pegar nas nossas redes, salva, porque esse é o tipo de entrevista e modelo de negócio que vai valer muito a pena para a gente continuar. Marcela tem a honra de apresentar as nossas convidadas. Olha, eu aqui com 3 mulheres. 3 mulheres? Tô bonito. Você tá no auge, é hoje, isso, hein? é isso. Conseguiu. Consegui. Sabe que venceu. Venci, é isso. É isso. Vai lá. Mas, muito mais que isso, acho que antes de a gente apresentar, é muito importante falar sobre educação. Então, quando eu convidei a Sandra e a Lê para virem aqui, vou apresentar as duas, para mim é muito na linha de papel da educação no Brasil, ele precisa ser visto. E a gente está acostumado sempre a olhar para a educação
de maneira pontual, a educação executiva, a educação escolar, e hoje vocês vão apresentar uma proposta de educação diferente. Sandra, seja muito bem-vinda. Letícia, seja muito bem-vinda. Sandra, fundadora. A Letícia, cofundadora da Escola do Mecânico. Por favor, se apresentem um pouco mais, apresentem a Escola do Mecânico, falem sobre o propósito, que a gente tenho certeza que quem está em casa está super curioso para entender. Obrigado pelo convite, é um prazer poder falar sobre educação aqui, né? Bom, a Escola do Mecânico começou em 2011, embora não pareça, mas eu já fui mecânica, então a Escola do Mecânico começou através de um projeto social, e de um projeto social virou um negócio de impacto social. Hoje a nossa grande missão é gerar emprego e renda através da educação acessível, e nós utilizamos a mecânica para poder construir esse feito, né? Então as nossas escolas são ambientadas com um ambiente real de uma oficina mecânica, onde os nossos alunos aprendem diretamente na prática. E aí a gente conta também com o aplicativo para fazer a conexão desses alunos e os alunos com as vagas de emprego aí no setor. São 50 escolas hoje, certo? E, Letícia, você como cofundadora tem o desafio de expansão. Conta pra gente um pouco mais sobre para onde vocês estão indo, o que vocês têm de dia a dia, do ponto de vista de planejamento para crescimento. Legal, Marcela. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu entrei na Escola do Mecânico justamente para desenhar os processos para iniciar aí o processo de expansão, né? E aí agora a gente voltando a crescer, atingindo a marca aí de 50 unidades. Nós estamos visando agora o crescimento nas principais capitais do país. E nossa meta até 2030 é chegar no número de 150 unidades, trazendo aí essa profissionalização técnica e prática para o público, né? Que hoje precisa dessa qualificação com as tecnologias, enfim, automotivas aumentando a cada ano, né? Novas tecnologias, a gente precisa aí preparar esse mercado e dar oportunidade de emprego para o pessoal que tem esse desejo. Você sabe o que eu acho interessante, quero perguntar para vocês, que foi um pouco da introdução da Marcela, né? Quando a gente pensa em escolas, né, a gente pensa em escolas de negócio, escolas para executivos, são as que a gente vê mais no mercado. Não que não tenham as outras, a gente sabe que tem. Mas quando a gente vê uma escola do mecânico, e aí a sua fala, sabe, na hora que você falou assim, na sua introdução, falou assim, eu sei que eu não pareço, justamente foi aí que eu falei assim, então, mas por que não pode parecer, né? Então tem toda uma história do feminino nessa seara do mecânico, tem a história da empresária, que pelo que você falou, é uma pessoa que trabalha com mecânica, é uma empresária, uma ruptura com escolas de negócio para executivo. Quantas rupturas vocês fizeram, né? O que veio à sua cabeça para criar essa escola do mecânico? Eu acho que a sua história, se você puder contar, mesmo que rapidamente, um pouquinho de você como mecânica, Sandra, acho que pode ser bem legal para o pessoal entender. Bom, vou resumir aqui, mas eu comecei a trabalhar num centro automotivo com 14 anos de idade. Eu acabei ficando 20 anos nessa mesma empresa, fiz carreira nessa empresa. E aos 22 anos surgiu uma oportunidade para eu me tornar mecânica oficialmente dessa empresa. Obviamente, eu fui pedir ao meu chefe e eu recebi um não sonoro, porque, imagina, eu sou mulher, baixinha, loirinha, e numa cidade... Mulher, baixinha, loirinha, mecânica. Mecânica. Né? Ele falou não, né? Obviamente. E eu venho de uma cidade bem do interior de São Paulo, então eu recebi um não sonoro, eu costumo dizer, mas mesmo assim eu insisti um pouco e acabei ocupando essa vaga. Recebi, assim, uma série de preconceitos, assim, né? Principalmente por parte do condutor, do cliente, o dono do carro. Ele não entendia chegar numa oficina mecânica e uma mulher ter que dirigir o carro e testar e fazer o diagnóstico, ouvindo ou até mesmo substituir uma peça do carro dele. Então, nesse momento, foi um momento bem, bem difícil, assim, da minha carreira profissional. Mas, enfim, eu acabei rompendo essa barreira e acho que essa também foi uma das motivações para eu empreender nesse segmento, né? Eu comecei a fazer um trabalho social e eu percebi que nesse mercado tem uma baita oportunidade, tem um potencial gigantesco, tem uma escassez acentuada no Brasil e fora dele de mão de obra especializada, principalmente essa mão de obra técnica, né? Então, eu vou só voltar um pouquinho, porque eu comecei a ir a dar aula dentro da Fundação Casa, dentro do presídio, na cidade de Campinas, e naquele momento acho que eu era até um pouco ingênua, eu diria, porque eu tinha aquela sensação de que eu poderia mudar o mundo, assim, ou a vida de alguém ali, né? E isso é muito verdade, quando você se predispõe a fazer aquilo que tá no coração, você realmente consegue mudar a vida de alguém, né? Mas não do mundo, talvez, naquele momento. E aí foi quando eu tirei depois o projeto dentro da Fundação Casa, mandei grafitar na parede Escola do Mecânico, e para minha surpresa começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Eu falei, uau, isso pode ser um negócio. Aí fiz meu primeiro plano de negócio e foi assim que a gente começou a crescer.
Olha que baita história. Quando eu conheci a Sandra vai saber, conheci ela num grupo de networking, e a gente conversando, eu falei, cara, você precisa contar a sua história. Você precisa falar sobre ela. Você é uma prova social em forma de pessoa, né? É mais do que isso. Não tem nada que se encaixe mais do que a história da Sandra para o negócio que ela criou. É muito bom. A narrativa é muito boa. E aí eu queria ouvir de você, Lê. Eu imagino que no meio desse caminho, como que você se aproximou e entendeu que fazia parte, talvez, de um repertório que não era seu, mas apostar nessa história de vida? Eu acho que o principal fator, assim, foi a conexão com o propósito. Hoje a gente é muito movido pelo propósito, a cultura da Escola do Mecânico, ela permeia muito isso. E aí essa conexão de vontade de expandir, de levar isso para outras regiões do país, com o propósito genuíno de realmente auxiliar esse público que precisa ser assistido, precisa de formação, foi o que mais me tocou, assim. E aí hoje nós brincamos que cada escola que nasce é uma filha nossa que nasce, porque é isso, é o que me moveu a gente fazer essa conexão. E a gente vê no comando da empresa 2 mulheres, né? E quando você conta de que você... Porque imagina assim, a mecânica, né, tem 2 lados masculinos, né? O lado de quem leva o carro, que normalmente é um homem que vai levar, que quando a mulher leva, isso é um preconceito absurdo, mas ela já leva cheia de medo de as pessoas a enganarem, etc. Eu nem levo. Né? E aí quem recebe é um homem, né? E os homens já acham que entendem de carro, e quando chega numa mecânica já duvidam do próprio mecânico. E aí quando coloca uma mulher para fazer o atendimento, essa dúvida, imagino eu, que ela aumenta exponencialmente. O que você fez para quebrar esse paradigma existente? Porque depois na sua história, modelo de negócio, talvez vá para uma próxima pergunta, mas eu queria focar um pouco nisso. O que você fez para quebrar esse paradigma? Porque só você estar lá, imagino que não tenha sido, eu estava lá e deu tudo certo. O que você fez para quebrar esse paradigma? Bom, acho que foram várias coisas, assim, né? A primeira eu fui estudar muito a mecânica e eu praticava junto com os mecânicos mais antigos no final do expediente. Por que eu praticava no final do expediente? Ou no meu próprio carro, ou no carro de alguém que eu conhecia, justamente para eu ganhar a habilidade prática da mão na graxa ali, né? Porque o meu medo de errar, ele era maior que tudo, assim, porque se eu errasse, de fato, falariam que mulher não é para aquilo. Então, essa especialização foi a minha principal artimanha, assim, para eu conseguir superar essa barreira. Eu também usei muito de profissionais que trabalhavam comigo e que, de uma certa forma, a gente criou um relacionamento. Eu me ancorava muito neles para que eles pudessem me ajudar nessa jornada, né? Mas eu acho que isso aconteceu há bastante tempo atrás, né? Que é bem diferente do mundo que nós estamos hoje. Quando a gente fala de um negócio, mulher na mecânica há 20 anos atrás, é completamente diferente dos dias atuais, né? Mas eu acho que foi isso, assim, a grande sacada. E eu comecei também a criar uma afinidade com as mulheres que iam na oficina. Isso também foi bem legal, porque nós tínhamos um número reduzido de mulheres, mas ganhar a confiança da mulher, a outra mulher, ela ganha com mais facilidade nesse segmento, justamente por conta do que você acabou de dizer. A mulher, ela vai receosa. E, lamentavelmente, o nosso segmento, ele tem uma política de empurrometria, que é vender aquilo que não precisa no carro do cliente. Eu sou totalmente contra esse tipo de política, né? Dá para se ganhar dinheiro sem fazer isso. Então, a mulher, ela fica receosa porque ela acha que vão vender alguma coisa que não é necessário, e quando ela encontra outra mulher, a sensação que eu tinha é que elas se ancoravam em mim, assim. Então, imagino que isso tenha sido um fator, assim, de romper essa barreira do preconceito. E depois da escola do mecânico eu sofri um preconceito também, que é a não aceitação do próprio aluno em saber que era uma mulher que iria ministrar as primeiras aulas para ele. Eles perguntavam, não tem um homem aí? Você sabe que eu quero até te perguntar para você conduzir o papo, Marcela. O que isso significa em cultura, né? Isso é um tsunami de cultura, isso, né? Então, como é que você entende essa cultura da escola do mecânico com uma história como essa, assim... Eu não diria nem marcante, é muito mais que marcante uma história como essa, né? Então, como é que você entende isso?
Acho que quando a gente conversou, inclusive, eu trouxe muito o ponto de vista da importância de vocês falarem sobre a história de vista, o ponto de vista de vocês da história do ponto de vista de cultura. Porque quando a gente olha para a cultura ela nada mais é do que o reflexo da liderança. E a liderança de duas mulheres que quebraram barreiras, duas mulheres que reconstruíram a visão daquilo que era paradigma, daquilo que era ponto de vista marcado por toda a sociedade e trazer isso, e mais do que qualquer outra coisa, hoje são 50 filiais, 50 unidades, vocês estão construindo um império, vocês estão construindo outras business units, elas estão criando a escola da funilaria. Olha que legal. Sim. Então, como que vocês olham para isso agora, como reverberar isso na cultura organizacional? Essa é a grande dor, essa é a grande dificuldade, que no final do dia é a grande dificuldade de todo empreendedor. Você unir a sua história, a sua cultura, de uma maneira que as duas coisas se amplifiquem e não polarize, Perfeito. que acontece muito. E aí eu queria entender muito mais agora, olhando para expansão, crescimento, como que vocês cuidam hoje para que isso não se perca, para que a história Excelente. e do ponto de vista de vocês não se perca e reforce essa cultura em quem abre essas unidades, porque é isso, a cultura ela não é só a cultura para o time interno, principalmente quando a gente tem franquia, precisa ter cultura em quem está entrando, para quem vai representar a sua marca, isso é tão importante quanto quem está dentro de casa. Vamos lá. Vamos lá. Bom, hoje a gente faz, a primeira coisa, né, um processo de seleção do franqueado que vem trabalhar conosco, né? E também dos nossos gestores, porque nós temos escolas próprias e unidades franqueadas, e o processo, ele é parecido, né? A diferença é que o gestor contratado, ele não faz o aporte financeiro para a compra do negócio, e o franqueado, ele faz o aporte financeiro. A gente faz um processo de seleção bem rigoroso. Eu ainda tenho, eu arranjo esse tempo na agenda para jantar com ele, ou almoçar com ele, com a família, porque eu quero entender como é que ele vive na família dele, o que a esposa dele pensa, ou o marido, no caso, quando a mulher é investidora, o que ela pensa sobre ele ou ela investir no nosso projeto. Porque muitas vezes é o desejo daquela pessoa investir, porque é apaixonado pelo segmento automotivo, e tem muito disso, muitas pessoas nos procuram com relação a isso, mas o dinheiro é compartilhado, o recurso que vai ser aportado é compartilhado. Então, eu sempre tento entender qual que é a dinâmica, qual que é a perspectiva que essa pessoa tem de futuro e qual que é o propósito dela. Porque o nosso negócio, a gente ganha dinheiro, o nosso negócio ele é bom, ele é rentável, é serviço, é um mercado de educação, fato que ele é rentável. Mas eu não abro mão do pilar de impacto social. Porque se a gente parar de trabalhar no que é sucesso para o nosso cliente, a escola do mecânico deixa de ser aquilo que ela inicialmente nasceu. O que é sucesso para o nosso cliente? Ou é ele empreender, o nosso aluno, ou é ele entrar para o mercado de trabalho. Então, se o nosso parceiro não tiver essa filosofia de que equilibrar o lucro versus o impacto social, não faz sentido tê-lo na rede, sabe? Perfeito. Aproveito para a gente, pro nosso encerramento, como é que você tem, do ponto de vista da expansão, você tem mais homens querendo abrir a franquia da Escola do Mecânico? Pela identificação com vocês, tem mais mulheres? E mulheres que também têm um histórico como dela de mecânicas também? Ou não? Empresárias mesmo, nesse sentido de investidoras ou de oportunidade de negócio? Isso, é bem mesclado. Hoje, mais ou menos 20% são mulheres das franqueadas, né? Nós temos empresários... um número alto. Temos empresárias do segmento automotivo. Legal. E também temos pessoas que se conectaram por outros meios e que se identificaram com o propósito e são nossas franqueadas. Então, reflexo é um da crescente. Eu sinto aqui, eu acho que a gente tem 3 mulheres brilhantes aqui. Realmente a sua história, parabéns demais. Obrigada. Parabéns por também dar prosseguimento a essa história como 2 fundadoras. E brigadíssimo, Marcela, por trazer 2 convidadas tão especiais. A honra é toda minha, meninas. Muito obrigada por toparem, por contarem essa história e por fazerem diferença no nosso mundo dos negócios, porque é isso que vocês fazem a diferença. Obrigada pelo convite. E até responderam juntas. Obrigado, Marcela, mais uma vez, tá bom? Esse foi O Varejista, mais um programa em que a gente entrevistou pessoas super especiais. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e no próximo programa a gente volta com mais conteúdos brilhantes também ao lado aqui de Marcela Zaiden. Uma ótima semana para vocês, até a próxima. BMC News, informação que gera valor. Obrigado.